E, mais uma vez, Donald Trump não acredita que a Ucrânia tenha atacado a residência de Putin. Ele disse isso durante uma conversa com jornalistas. O presidente do ZIA foi lembrado de que ficou irritado com o Volodymyr Zelensky após o incidente e declarou isso publicamente e imediatamente em uma coletiva de imprensa. Então, por que naquele momento Trump acreditou em Putin? Vamos ouvir. Porque naquele momento ninguém sabia. Quer dizer, eu ouvi sobre isso pela primeira vez. Ele disse que a casa dele tinha sido atacada. Agora, quando conseguimos verificar, não acreditamos que isso tenha acontecido. Mas foi a primeira coisa que ouvimos sobre isso. Estamos em contato com Igor Popov, especialista do Centro Ucrânia Unida. Senhor Igor, seja bem-vindo. Boa tarde. Senhor Hierro, então vamos analisar. Agora, essa declaração feita por Donald Trump, que mais uma vez mudou de opinião de forma bastante brusca e repentina sobre o que o Kremlin lhe diz, bem como sobre como as coisas realmente acontecem na prática, chama bastante atenção. Há sinais claros de que as agências de inteligência americanas não viram nenhuma confirmação de um ataque falso vindo da Ucrânia. Sobre a residência de Valdai, já havia sinais sobre isso anteriormente. E por isso entendemos que, por meio de canais de diplomacia secreta, os Estados Unidos informaram à Federação Russa que não deveriam se envolver em provocações, mas sim continuar as negociações de paz e buscar compromissos razoáveis. E agora a declaração pessoal de Donald Trump confirma isso. Ou seja, a inteligência está funcionando, a diplomacia está funcionando. Senhor Igor, na sua opinião pessoal, ou de acordo com o que o senhor tem observado, existe realmente uma total e completa confiança de Donald Trump em sua própria inteligência? Nos Estados Unidos, existem 2 dezenas de órgãos de inteligência. Foi construído um sistema de contrapesos e canais paralelos de informação. E por isso até mesmo a inteligência técnica e por satélite trabalham em paralelo. Dessa forma, a liderança política pode verificar os dados deles. Porque durante a troca de poder político, periodicamente acontecem escândalos, E a liderança do FBI, assim como também a liderança dos órgãos de inteligência, em algum momento tentam envolver o uso de informações secretas para fins políticos, de maneira bastante preocupante. E depois disso acontecem demissões barulhentas, escândalos. Por isso, é preciso levar esse fator em consideração. Mas, neste caso, nenhum serviço de inteligência, nenhum satélite viu qualquer ataque vindo da Ucrânia, justamente contra essa residência. Bom, lá nem tem sentido técnico. Nenhum objetivo, porque o que estão escrevendo, de acordo com as informações, lá tem 14 sistemas Panzer e S-400. Ou seja, é bastante difícil romper essa defesa. E faz sentido lançar drones caros contra um alvo tão bem protegido? Senhor Igor, na sua opinião pessoal, me desculpe o termo, mas Donald Trump e sua equipe estão agora em alta? Estão realmente empolgados de certa forma? Se sim, então, na sua opinião, com que humor, com que intenções, expectativas e motivações eles normalmente costumam ir para esses encontros europeus, sobre os quais ainda vamos falar separadamente em mais detalhes? De fato, a operação na Venezuela é considerada um sucesso pela administração americana. Isso se deve em grande parte a um mérito pessoal de Mark Ruge. Na Venezuela, inclusive, está acontecendo novamente esse tipo de jogo secreto. Diplomacia entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. E por isso, em troca de algumas, talvez não concessões, mas pelo menos a consideração dos interesses econômicos da Rússia na Venezuela, os Estados Unidos vão exigir mais concessões da Rússia nas negociações de paz sobre a Ucrânia. E agora vamos passar para o que vai acontecer no continente europeu. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou encontros na Europa para o trabalho diplomático, visando o fim da guerra. Ele mesmo informou isso durante um pronunciamento aos ucranianos. Vamos ouvi-lo. Já estamos nos preparando cuidadosamente para a próxima semana diplomática. Haverá importantes encontros na Europa que devem se tornar mais uma significativa contribuição para a defesa da Ucrânia e também para a aproximação do tão esperado fim da guerra. A Ucrânia vai se preparar para ambos os cenários de desenvolvimento dos acontecimentos. A diplomacia que estamos promovendo ou uma defesa ativa contínua. Se a pressão dos parceiros sobre a Rússia não for suficiente
A Ucrânia busca paz, mas a Ucrânia não vai ceder sua força a ninguém. Então, senhor Igor, os próximos encontros na Europa serão para o trabalho diplomático visando o fim da guerra. Quais são as suas expectativas? Como estão mudando os pontos de referência, especialmente para os nossos parceiros europeus? Hoje estava anunciada uma reunião dos chefes dos Estados-maiores, que deveriam concordar sobre o componente militar das garantias de segurança. Anteontem, em Kiev, trabalharam conselheiros dos líderes de estados e governos em questões de segurança nacional. Lá, por um lado, houve boas notícias no bloco econômico. Ou seja, foi criado o chamado Prosperity Framework. E nossa primeira-ministra e a ministra da Economia estavam envolvidas nisso. Ou seja, é um plano de reconstrução da Ucrânia com a criação de vários fundos, com fontes de financiamento e prioridades. Ou seja, isso é um componente muito importante de todo o processo de paz. E a reconstrução deve começar imediatamente após o cessar-fogo. E todos os planos devem ser elaborados antes disso. Mas, da mesma forma, é claro, as questões de garantias de segurança também foram discutidas no nível dos conselheiros. Vemos que isso é complicado. Está acontecendo. Os países têm medo de assumir garantias de segurança concretas e de firmar alianças de defesa específicas. Por isso, os conselheiros discutiram isso, mas... no nível político, isso vai ser discutido justamente esta semana, literalmente, amanhã ou depois de amanhã. Em Paris, pelo que entendi, está previsto uma reunião da coalizão, uma coalizão de minutos. Ou seja, ainda é difícil chamá-los de decisivos, mas chamá-los de indecisos seria ofensivo.